Dos atos em geral, TJ São Paulo, processo civil. Vamos lá, vídeo sobre os atos em geral, parte 1. Um artigo dos atos em geral começa no 88. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei exige expressamente a exigir. Considerando-se válidos os que realizados de outro modo lhe preenchem uma finalidade. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo. Segredo de justiça nos processos. Os processos em segredo segredos que exijam interesse público social, os segredos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guardas de crianças e adolescentes, segredo em que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, segredos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem esteja comprovada perante o juízo. Segredo, a súmula 1, o direito, quer dizer, não tem mais segredos, né? 819. A súmula 1, o direito de consultar os autos, consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos, pedir as certidões. É restrito às partes e aos seus procuradores. Dos atos em gerais, 189, súmula 2, é o terceiro que demonstrar interesse jurídico para requerer ao juiz certidão do dispositivo de sentença, bem como de inventário de partilha resultante de divórcio ou separação, bem como também, né? 190, versando processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes. Estipular mudança no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus convencionar sobre seus ônus, convencionar sobre seus poderes, convencionar sobre suas faculdades e convencionar sobre seus deveres processuais. Antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva. Recusa na nulidade, recusa na inserção abusiva, em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Alguma parte está vulnerável. 191. De acordo comum, o juiz e as partes podem fixar com calendário para a prática de atos processuais. Isso aqui já caiu em prova, que eu já vi, quando for o caso. Súmula 1. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados casos excepcionais devidamente justificados. Dos atos em geral, artigo 191, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência. Não precisa de intimação para o ato processual ou a realização de audiência nesses calendários aí, cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Quer dizer, se for uma coisa que não está, precisa de intimação e audiência. 192. Em todos os atos em termos de processo é obrigatório o uso de língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado nos autos quando acompanhado de uma versão para a língua portuguesa tramitado por uma via diplomática, ou seja, tem que ter uma tradução por um executor, tradutor, ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se no que for cabível. A prática dos atos notoriais e de registro, ou seja, as coisas das normas de corregedoria caem aqui. 194. Sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento. Observações às garantias da disponibilidade e independência de plataforma computacional e acessibilidade à interoperabilidade dos sistemas e serviços, dados as informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Legal! Dá mais um pouquinho para o vídeo dos atos. 195 a 205. Pam, 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 tan, 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 tan. 195. O registro do ato processual. Tutu. O registro do ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio e conservação. Autenticidade, integralidade, não repúdio, temporalidade e conservação.
Acertei. Autenticidade, integralidade, eu sou muito esperto. Autenticidade, integralidade, conservação, não repúdio e conservação, falta um. Autenticidade, temporalidade, não conservação, não repúdio, conservação e execução. Droga, é integralidade. Vamos fazer uma mnemônica. A-I-T-N-O. Natic. Não autentico o tempo de internet. Não autentico o tempo de internet conservadora. Não autentico o tempo de internet conservadora. Não autentico o tempo de internet conservadora. Não repúdio. Não autentico o tempo de internet conservadora. Não repúdio. Autenticação. Integridade. Internet integridade. Não autentico o tempo. Temporalidade. Integridade, temporalidade e conservação. E acertamos. Não autentico o tempo de. Não autentico o tempo de internet conservadora. Nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade ou confidencialidade observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Prática eletrônica dos atos, né? 196 compete ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um dos membros que aparece no artigo 92 da CF, que é uma das perguntas que pode cair na prova de constitucional, só para ferrar você. Ele vai colocar um conselho e vai falar Conselho Superior, Conselho Supremo, mas não, é só o Conselho Nacional que faz parte, que é considerado parte do Tribunal do Poder Judiciário. Daí, é supletivamente aos tribunais regulamentar a prática de comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas e disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais neste Código. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando da divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Tem uma presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico de sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada uma justa causa prevista no artigo 223, capítulo súmula 1. Daí nos 223, né, pula um monte de artigo, mas tem lá. Dos prazos, decorrido do prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Você pode provar que não realizou por justa causa. Daí, súmula 1, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte a que a impediu de praticar ato por si só ou por mandatório, ou seja, um evento alheio, e verificada a justa causa, o permitirá à parte prática o ato do ato no prazo que lhe assinar. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, grátis. Eu me lembro de uma pergunta que apareceu isso aqui falando que não era grátis. Era tipo uma pergunta das coisas que você tem que anular imediatamente. À disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática dos atos processuais, EA, consulta e ao acesso ao sistema e os documentos dele constantes. Parágrafo único. Onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput, será admitida a prática dos atos por meio não eletrônico. Ou seja, se não tiver meio eletrônico, pode fazer não eletrônico. Prática. 1999999999999. As unidades de poder judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos sítios de rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais e a comunicação eletrônica dos atos processuais e assinatura eletrônica dos atos das partes. 200. Os atos das partes consistem em declarações unilaterais e bilaterais. De vontade que produzem imediatamente três coisas: constituição, modificação ou extinção de direitos. Criar,
mudar ou destruir. Criar, mudar, destruir. Constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrozados, papéis e documentos, ou seja, um monte de papel. Eu não sei o que são arrozados. Arrozados. Petições, arrozados, papéis, documentos. Petições, arrozados, papéis, documentos. Petições, arrozados, petições, documentos. Petições, papéis, arrozados, documentos. Papéis, é tudo papel. Documentos. Arrozados. E certidões. Não tem certidões, são petições. Que entreguem em cartório poderão exigir. Que entreguem em cartório 202. É verdade lançar nos atos. Duas coisas. Cotas interlineares. Cotas marginais ou interlineares. Cotas marginais ou cotas interlineares. As quais o juiz mandará arriscar. Impondo a quem a escrever multa corresponde à metade do salário mínimo. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças decisórias interlocutórias ou despachos. Sentenças, decisões interlocutórias ou despachos. 203, súmula 1. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamentos nos artigos 485 e 487, põe fim à base cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 485. O juiz não resolverá o mérito quando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não resolverá o mérito quando interferir a petição inicial. Não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Não resolverá o mérito por não promover os atos de as diligências que lhe incumbir o autor e abandonar a causa por mais de 30 dias. Não resolverá o mérito verificar a ausência de pressuposto de reconstituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Não resolverá o mérito reconhecer a existência do perempção de litispendência ou de coisa julgada. Não resolverá o mérito de verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual e não resolverá o mérito de acolher a alegação da existência de convenção, quer dizer, não resolverá o mérito de acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Legal! 485. Tipo, a gente pulou um monte de artigos dos capítulos dos atos para fazer a coisa ficar ter sentido, né? O 485 diz assim: o juiz não resolverá mérito quando homologar as existências da existão, não resolverá o mérito quando, ou em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por decisão de posição legal, e não resolverá o mérito quando, nos demais casos prescritos neste código. Súmula 1, das hipóteses escritas no inciso 2 e 3, de não resolver mérito, vamos ver o que está escrito lá. O 2 do processo ficar parado durante 1 ano, ou o carinha não fizer nada por 30 dias, o autor não fizer nada por 30 dias, ou seja, tipo uma desistência, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, ou seja, se o cara não está fazendo nada, os caras fazem uma intimação para ver, continua aí o seu trabalho, faz o seu trabalho, de 5 dias, né? Para ver se dá para terminar, senão o cara vai lá e, como é que se diz, ele não resolverá o mérito. Nas hipóteses, súmula 1, nas hipóteses descritas no inciso 2 e 3, prazo de 5 dias. No caso da súmula 1, quando ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários do advogado. Súmula 3, o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo ou grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 485. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. A desistência da ação poderá ser apresentada até sentença. Oferecida a contestação, a extinção do processo de abandono causa pelo autor depende do requerimento do réu. E interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Isso foi uns 4 parágrafos. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado acumulado. Quer dizer, resolução de mérito. Não haverá resolução de mérito e agora está falando de resolução de mérito. Tem resolução de mérito quando acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção. Tem resolução de mérito decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. E tem resolução de mérito sobre a homologação de 3 coisas: a transação, homologação de renúncia de pretensão formulada de ação ou na reconvenção e homologação do reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. 487. Parágrafo único. Ressalvado a hipótese da súmula 1 do 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada
partes oportunidades de manifestar-se. Ressalvada a prescrição e decadência desse cara aí do 332, as pessoinhas têm que ter oportunidade de se manifestar. Daí aqui tem o trequinho do 332 que está escrito: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido de se verificar desde logo a ocorrência da decadência ou de prescrição. Liminarmente procedente o pedido de verificação. Ou seja, quando o juiz vê que a coisa é improcedente, desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição, quer dizer, ele pode falar que é improcedente quando ele vê decadência ou prescrição. Daí só que os caras, as pessoinhas, têm a oportunidade de manifestar-se contra a prescrição, essas coisas aí. 203, voltando para as coisas do... Voltando lá para as coisas lá do 199, dos atos, né? 203. A decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra na súmula 1. Decisão interlocutória. O que é? O que é uma decisão interlocutória? Uhul! E a súmula 3 são despachos. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou de requerimento da parte. Dos pronunciamentos do juiz, ainda tem o súmula 4, os atos meramente ordinatários, como a juntada vista e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticado de ofício pelo servidor, revistos pelos juiz quando necessário. 204, acordão. E o acordão aparece no 204, não aparece muito em provas, mas ele aparece às vezes essa palavra, né? É o julgamento colegiado proferido por vários tribunais, ou seja, muitas pessoas. Do pronunciamento do juiz, ele aparece no 205, redigidos, datados e assinados pelos juízes são os despachos, as decisões, as sentenças e os acordões, ou seja, as 4 coisas que falou no 203 e no 204. Súmula 4, quando os pronunciamentos previstos no caput forem preferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os a juízes para revisão e assinatura, e assinaturas dos juízes em todos os graus de jurisdição. Pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Forma da lei é eletrônico, pode ser, sim. Serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico de Justiça, quer dizer, no Diário de Justiça Eletrônico, os 4 coisinhas que falou antes, né? As despachas, as decisões interlocutórias, a ementa dos arcodões e os dispositivos das sentenças. E assim acaba a parte 1 dos dados.